E aí, galerinha, como vocês estão? Tenho certeza que vocês estão morrendo de saudade de mim. Por isso, nós viemos hoje com a nossa aulinha de bioanimal, de onde a gente parou. Vamos começar a falar sobre sistema imune, começar a se introduzir nessa parte que é extremamente importante. Por quê? Porque na próxima aula, a gente possivelmente já fale sobre vacina. E é extremamente importante a gente conhecer todo esse conceito, a gente entender como funciona. Olha o mundo que a gente está vivendo hoje, sabe? Olha a zona que está, principalmente por causa de vacinação, sabe? Então, vamos entender bem esse negócio, vamos entender bem o funcionamento do nosso sistema imune, para a gente poder ficar bem a par dessas coisas. Na nossa última aula, a gente falou sobre as células do sistema imune. E hoje temos aqui dois GIFs. Quero que vocês reparem nesse. A ação. Isso aqui eu vou fazer assim, eu vou apagar, depois eu volto. Eu quero que vocês vejam a ação de células do sistema imune em frente a um parasita. Olha como o sistema imune ele é ativo. Às vezes a gente não consegue perceber o quão ativo é o nosso sistema imune porque são células. Mas olha a atividade dele, olha essas células agindo para destruir um parasita que fica possivelmente no nosso corpo. Possivelmente isso aqui eu não sei, tem cara de filária, microfilária. Vou ver voltar esse aqui. Voltou aqui, mas não voltou ali. Ué. Aqui, ó. Vamos esperar esse vídeo começar, que ele é bem legal. Ele vai mostrar um neutrófilo perseguindo uma bactéria em meio a células sanguíneas. O neutrófilo, lógico, ele não vê a bactéria, ele não está olhando a bactéria. A bactéria vai, por onde ela vai passando, ela vai deixando rastros químicos, mediadores químicos, coisas que o neutrófilo reconhece e persegue, vai atrás, e faz uma busca ativa incansável. Na final das contas, ele tem mitocôndria para isso, né? Para dar essa corrida atrás das coisas. E, pessoal, o nosso sistema imune, ele também tem órgãos que são, como posso dizer, que são responsáveis ali dele. São os órgãos do sistema imune, tá? Os órgãos formam um sistema, tá bom? E a gente vai chamar eles de órgãos linfóides. Aí eu vou dividir em órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Vamos lá, então, começar falando dos órgãos linfóides primários. A gente vai ter aqui a medula óssea e o timo. Vocês sabiam que vocês têm um órgão que se chama timo? Não, vou contar um pouquinho dele já já. E, pessoal, por que eu chamo esses órgãos de linfóides primários? Bom, eles são primários porque é ali, neles, é na medula óssea, é no timo, que vai acontecer a produção e diferenciação, a maturação dos linfócitos. Linfócitos são as células mais importantes que a gente tem no sistema imune. De todas as células, são as mais importantes, de longe. E aqui a gente vai ter todos os linfócitos do nosso corpo, todos, tanto linfócitos T quanto linfócitos B, todos eles serão produzidos na medula óssea. A gente tem que lembrar lá da aula de sangue. Todas as células sanguíneas, todas as células do sistema imune, tudo é produzido aqui na medula óssea, no interior dos ossos, tá? Mas, pessoal, nem todos serão maturados, ou seja, serão diferenciados aqui na medula óssea. Os linfócitos T de timo, eles vão sofrer a maturação e a diferenciação deles aqui no timo. O timo, pessoal, ele é um órgão do tamanho da nossa unha, mais ou menos, a unha do mindinho. Ele fica localizado bem atrás do osso externo. Muita gente nem sabe que tem esse órgão, que eu acho uma coisa assim absurda, porque a gente precisa conhecer o nosso corpo. A gente precisa falar, cara, eu preciso saber o que tem no meu corpo. Pô, como eu vou viver minha vida inteira sem saber que eu tenho um timo?
E, pessoal, o timo, ele é um órgão muito interessante porque ele é um órgão que vai, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai atrofiando. Por quê? Quando um bebê nasce, pescoçudo, tudo mais, ele tem um timo enorme. Por que o timo dele é tão grande? É tão grande porque ali dentro vão ter vários e vários, uma quantidade gigante de linfócitos. Por que um bebê precisa de linfócitos circulando no seu sangue? A mãe está protegendo ele, tá? Então ele não precisa de linfócitos enquanto está na barriga da mãe. E quando ele nasce, ele tem um grande acúmulo de linfócitos no timo dele. Então, conforme esse bebê vai crescendo e conforme a pessoa vai crescendo, o timo ele vai diminuindo cada vez mais até chegar nesse tamanho de uma unha, que é o tamanho que ele deve ter em todo mundo hoje em dia, tá bom? E os linfócitos T, então, são maturados no timo e os linfócitos B são maturados na medula óssea. Lembrando, linfócito T é responsável pela imunidade celular. Então, ele que vai organizar a resposta imune. Linfócito T, ele que vai atacar células infectadas, células tumorais. O linfócito B, que é maturado aqui na medula óssea, ele vai ter uma função maior de produção de anticorpos, tá bom? Então, os linfócitos B, eles estão bem relacionados com a produção dos anticorpos. Ah, T de timo. Por que B de medula óssea? Vamos usar o inglês, bone marrow, que é medula óssea em inglês, mas não é por conta do inglês, do bone marrow. É porque os linfócitos B, eles foram descobertos, foi descoberto que a maturação, eles foram descobertos, na real, nas aves, e a maturação deles acontecia num lugar, num órgão das aves, chamado bursa de Fabrícios, tá? Por isso o nome B, tá? Só para a gente entender o porquê das coisas. Aí eu tenho também os órgãos linfóides secundários. Pessoal, os órgãos linfóides secundários, eles vão receber tudo aquilo que foi produzido nos órgãos linfóides primários, tá? Então ele é bem secundário mesmo, ele vem depois, tá? Então é produzido linfócito, é maturado linfócito lá nos primários. Depois que esses linfócitos estão prontos para o crime, manda eles para os órgãos linfóides secundários. Lá vai acontecer o quê? Lá vai ter a proliferação desses linfócitos, em primeiro ponto. Quando a gente, por exemplo, entrou uma bactéria no meu corpo e eu tenho produção de linfócitos contra essa bactéria. Primeiro é produzido é apresentado, é criado um linfócito pronto para destruir essa bactéria e ele vai sofrer uma divisão, uma proliferação enorme. Ele vai começar a sofrer mitose atrás de mitose e vai gerar um monte de linfócitos igual a ele, um monte de linfócitos prontos para destruir a bactéria X que está aí fazendo um inferno na sua vida. E o transporte também. Eu gosto de pensar nos órgãos linfóides secundários como se fossem um batalhão do exército. É lá que tem a proliferação, é lá que tem um transporte para o local da guerra. Então, faz de conta. Vamos falar quais são esses órgãos linfóides. A gente vai ter os linfonodos, que eu vou mostrar a seguir para vocês. Eu tenho o baço, as amígdalas. Então, por exemplo, quando sua garganta inflama, vamos pensar na garganta inflamada, não nas amígdalas inflamadas. Sua garganta está inflamada, o que vai rolar? O que vai acontecer? Ela precisa, ela vai recrutar, ela vai chamar para ela linfócitos. De onde que esses linfócitos vão sair? Do órgão linfóide secundário que estiver mais próximo, então da amígdala. Aí o que acontece? Esse transporte da amígdala para a garganta é todo mediado ali pela amígdala, tá?
E por isso, pessoal, que hoje em dia não é tão recomendado mais retirar a amígdala, porque ela tem uma função muito importante de proteção aqui da nossa cavidade oral. Ah, professor, por que tirava antigamente? Ah, retirava-se antigamente porque não conhecia-se tanto a importância da amígdala e tudo mais. E sem amígdala a gente consegue se proteger perfeitamente, mas é melhor ter, né? E pessoal, os linfonodos, eles estão no corpo inteiro. Ó, cada uma dessas bolinhas aqui é um linfonodo, tá? E eles estão comunicados entre si e espalhados pelo corpo inteiro através dos vasos linfáticos, tá bom? Os vasos linfáticos aqui, eita, vasos linfáticos aqui, eles se estendem para o corpo todo do indivíduo. E os linfonodos, pessoal, às vezes pode ser que um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, um fungo, pegue uma carona, pegue um caminho ali no vaso linfático e para lá no linfonodo. Meu, imagina um terrorista entrando no meio de uma base do exército, a treta, a guerra que ia rolar. É bem isso que vai acontecer, pessoal. Vai ter uma guerra contra macrófagos, neutrófilos. Nesse momento, vai ter um inchaço no linfonodo. Ele vai aumentar de tamanho. E a gente chama isso de íngua. Provavelmente já deve ter ouvido sua mãe, sua avó falar íngua. Gente velha fala íngua. E lugares que costumam dar íngua: pescoço, axilas, virilha. Por quê? Uma íngua é nada mais nada menos que um linfonodo inchado. Então costuma aparecer mais nesses locais, porque olha só, são regiões onde a gente tem um maior acúmulo de linfonodos. Então é mais fácil a gente sentir quando eles estão inchados nessas regiões. E aqui em azulzinho mostra, tem um esquema de toda a circulação linfática do nosso corpo, pessoal, tá? Toda a circulação linfática espalhada por todo o nosso corpo, não por todo o nosso corpo, porque tem algumas partes do nosso corpo que não recebem, não tem circulação linfática, como por exemplo, os olhos, nos homens, o testículo, o cérebro, o sistema nervoso central, tá bom? E pessoal, os vasos linfáticos eles sempre são do lado do sistema circulatório, tá? Sempre ali do lado. Mas eles vão ter uma diferença. O sistema circulatório é um caminho de ida e volta. Os vasos linfáticos não. Os vasos linfáticos eles têm apenas um caminho, o caminho da periferia para o coração, tá? Então não tem caminho do coração para outros lugares. É sempre da periferia do corpo indo para o coração. E o que é transportado nesses vasos linfáticos? A linfa. A linfa, pessoal, é um líquido que tem principalmente água, um monte de proteínas, anticorpos e os glóbulos brancos. É como se os vasos linfáticos fossem um atalho para os glóbulos brancos, para as células do sistema imune conseguirem se transportar de maneira bem mais rápida e bem mais eficiente no nosso corpo, tá bom? Sem contar que os vasos linfáticos, eles trabalham drenando o líquido que a gente tem no espaço intersticial. Vamos lembrar o que é esse espaço intersticial? É o espaço entre as células. É o líquido em que essas células estão inseridas, tá bom? E todo esse espaço, todo esse líquido é drenado, o excesso de líquido no tecido é drenado pelos vasos linfáticos. Ele joga lá no coração. No coração, esse líquido se mistura com o plasma do meu sangue. Se for um excesso, vai ser eliminado pelo rim, lá pela urina, tá bom? A gente vai falar ainda em aulas posteriores sobre rim, sobre urina e tudo mais. E vocês já devem ter ouvido falar sobre drenagem linfática. Lá que a esteticista fica, não sei como funciona, mas fica fazendo umas massagens e drena o líquido do seu tecido. Ela é tão efetiva? Depende, depende.
Porque, primeiro ponto, por que você está com um acúmulo de líquido no seu tecido? Adianta você ficar drenando, tirando esse líquido que tem no seu tecido e não resolver o acúmulo dele? A drenagem linfática, é feita a drenagem linfática e um tempo depois, essa drenagem linfática não adianta nada, porque se estava acumulando líquido no tecido antes, ele vai voltar a acumular. Então pode ser que ela resolva bem por uns 2, 3 dias, mas depois começa a se acumular líquido de novo. Então, antes de ficar fazendo drenagem linfática toda semana, ela não vai te emagrecer. Não vai emagrecer ninguém. É xixi, é líquido. Líquido você acumula de novo. É você parar e pensar, quanto de sal você está comendo? Quanto sal você está ingerindo? Será que você não está ingerindo uma quantidade muito maior de sódio do que você precisa? A quantidade de sódio que a gente precisa por dia, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, é uma colher de chá. Uma colher de chá, de café, não me recordo. A gente ingere muito mais. Então, antes da gente ficar pagando granas e granas e granas na esteticista, cara, repensa um pouco. Tenta ver o porquê que você está acumulando tanto líquido assim. Resolve o problema na fonte. E aqui a gente tem a resposta inflamatória, pessoal. E eu adoro essa imagem porque ela reflete muito bem a resposta inflamatória. E nós vamos ter 5 etapas diferentes da inflamação, tá? São os 5 pontos principais da inflamação. Primeiro, qual que é a diferença entre inflamação e infecção? A inflamação é uma resposta do seu sistema imune frente a algo estranho, tá? Simplesmente o seu sistema imune respondendo a algo. Essa inflamação pode ser gerada por uma bactéria, por um vírus, pode ser gerada por pólen, poeira, uma unha encravada, tá? A infecção é a resposta inflamatória associada a um micro-organismo. Então, uma bactéria, um vírus, um fungo, tá? Um protozoário. Então, toda infecção, ela também é uma inflamação. Mas nem toda inflamação é uma infecção, ok? Beleza? Vamos lá. E quais são os pontos principais da inflamação? Calor. A área vai ficar quente, tá? Pode ser que cause febre, se for muito acentuado, mas a área em si inflamada, ela tende a ficar mais quente. Por que que ela fica mais quente? Porque começa a chegar mais sangue naquele local. Por que tem sangue lá, Rodolfo? Tá chegando sangue lá porque o sangue ajuda a trazer mais células do sistema imune. Células que estão passando, células que ficam sendo transitadas, transportadas a todo momento no meu sangue. Então, se eu aumento a quantidade de sangue que está passando lá, por consequência, eu aumento a quantidade de células imunes que vão passar por lá. Então, isso já vai ajudar a ter uma resposta. O rubor, que é a vermelhidão do local inflamado. Gente, mesmo motivo, o sangue. O sangue é o que dá a cor para a nossa pele. Então, quando tem bastante sangue passando no local, ele vai deixar mais vermelhinho. O inchaço, tá escrito em outra língua isso aqui, mas o inchaço, por que inchaço? Por que incha um local inflamado? Quando você tem uma parte do seu corpo que está inflamado, eu acabei de falar, tem que chegar mais sangue nesse local para células do sistema imune que estão no sangue, monócitos, neutrófilos, saírem do vaso sanguíneo e irem até onde? E irem até o tecido, que é onde tem os micro-organismos, onde tem alguma injúria. Vamos imaginar que a parede do endotélio, lá no capilar, endotélio formado por células, uma camada de células todas assim, ó, justinhas.
que é uma célula, que é outra, que é outra, que é outra, todos justinhos. O que vai acontecer com as células do sistema imune? Elas vão ter que passar pelo meio do endotélio. Elas vão ter que passar e atravessar aqui o endotélio. Então, o pedaço que está comunicando uma célula com outra, esse espacinho aqui entre as duas células, que é bem fechadinho, o que vai acontecer? A célula do sistema imune, ela se aperta, se esmaga e passa aqui no meio. Aí ela vai para o tecido. E nesse momento, pessoal, imagina, está passando um monte aqui. Fica um espaço entre as células do endotélio. Esse espaço permite que vaze, que se perca líquido lá para o tecido. Então, é um acúmulo de líquido no tecido causado pela migração das células imunes, tá? A dor é uma ótima coisa, porque os mediadores químicos que dão a informação de dor, elas estão falando o quê? Está falando assim, ó, tem coisa errada. Para estar doendo é que tem coisa errada. Então, é onde você vai reparar, às vezes, uma farpa, você pega e tira. Então, a dor é algo fundamental para a gente, porque é com a dor que a gente vai começar a saber quando tem coisas erradas acontecendo com o nosso corpo e poder tomar uma providência. O último estágio da inflamação, estágio extremamente avançado, é a perda da função, tá? As células que estão ali, aquele tecido, ele perde a função. Ele foi tão afetado, ele foi tão machucado, tão agredido, que ele perde a função que ele tem. Nós costumamos dizer que o nosso corpo, ele não sabe dosar a resposta inflamatória. O nosso corpo, ele tenta, é como se ele tentasse matar uma formiga com uma bomba atômica. E no meio dessa resposta inflamatória, ele começa a agredir ele mesmo, tá? Por exemplo, tuberculose. Gente, a tuberculose chega a um ponto da doença que a pessoa está tossindo o próprio pulmão para fora, pedaço do pulmão, em estágios mais terminais. E, gente, não é a bactéria que causa a tuberculose que faz isso com o pulmão, que destrói o pulmão. É o quê? É o nosso sistema imune que projeta uma resposta muito maior do que precisa ser. Como essa resposta está sendo muito maior, acaba machucando o pulmão da pessoa, tá? E acaba causando todos os problemas que a gente tem. Uma necrose, por exemplo, da pele, uma pessoa que morre de pneumonia, ela morre de pneumonia por quê? Porque aquele tecido perdeu a função, o tecido pulmonar perdeu a função. Aí já era. Tá? Mais alguns pontos aqui. Na real, vamos ver se esse vídeo roda. Esse vídeo é mais legal do que eu ficar descrevendo. Rode vídeo. Pessoal. O vídeo não quer dar o play. Por que você não quer rodar? Clique no botão reproduzir para reproduzir o vídeo. Onde que está o botão reproduzir? Aqui. Vou tentar fazer um negócio. Vou tentar atualizar. Vamos ver se vai. Vou mostrar esse vídeo porque ele é bem legal. Estou em situações precárias com o meu computador, então não estou tendo que usar bagulho online. Vamos ver se o vídeo vai agora. Play aqui, vamos ver. Pessoal, acho que não vai rolar mesmo. É bem legal. Bom, gente, o que acontece? Vocês devem lembrar da rede de fibrina, que era um processo extremamente importante na cascata de coagulação.
Quando a gente sofre uma injúria, quando a gente sofre um machucado, esse local é todo coberto com uma rede de fibrina. Para quê? Prender as bactérias ali, para as bactérias ficarem presas, para elas não conseguirem se espalhar tão rapidamente. Aí sempre tem alguns macrófagos no tecido, e eles já vão começar a atacar essas bactérias. Quem chega primeiro no local da infecção serão os neutrófilos. O neutrófilo é a primeira célula que chega. O macrófago, ele já está lá. O primeiro que chega é um neutrófilo. Aí vão começar fagocitando as bactérias. Então é uma luta de fagocitose. Pessoal, não existe anticorpo aqui. Em inflamação, não existe anticorpo. Isso aqui é uma resposta que acontece horas depois da exposição, tá? Minutos, às vezes. Não existe anticorpos. Anticorpos, a gente vai ver na próxima aula, vão levar uns 7 dias para começar a ser, 5, 7 dias para começarem a ser produzidos. Tá? E no meio disso, serão destruídas bactérias, serão destruídos leucócitos, vai ter célula do tecido que também vai ser destruído. Tudo isso, pessoal, toda essa camada de destruição forma o pus. Então, o pus, pessoal, é um retrato de uma guerra que rolou ali. E uma coisa que a gente tem que se perguntar, a resposta inflamatória, ela é boa ou ela é ruim? Depende. Depende da intensidade. Uma resposta inflamatória na intensidade correta, ela é perfeita. Olha lá, quando você tem uma farpa no dedo, na mão, você tira, dá algumas horas, ou no outro dia já está suave. Beleza, a resposta inflamatória fez o que ela tinha que fazer. Agora, numa tuberculose, onde a resposta inflamatória extrapola tudo, aí a gente tem um problema. Bom, pessoal, por hoje é isso. Semana que vem a gente vai falar sobre a resposta imune. Um beijo para vocês. Até mais, galerinha. Se cuidem.